Bom, pessoal, venho agora com os exemplos sobre as escalas termométricas. Então, vou fazer aqui para vocês verem como é que se resolve três questões que envolvem essas escalas termométricas. Que escalas termométricas são essas? A escala Celsius, que acabamos de falar, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Então, veja só, ele vai trazer um enunciadozinho e falando para você transformar de uma escala para outra e você vai tentar resolver isso usando essas informações que vimos agora. Então, bora prestar atenção nessa primeira questão. Transforma a temperatura de 20 graus Celsius na escala Fahrenheit. Então, veja só, ele quer que você transforme a temperatura que está em 25 graus na escala Celsius na escala Fahrenheit. Olhando aqui para as três relações, eu coloquei aqui. Eu tenho a primeira relação, segunda relação, terceira relação. Qual é a relação que você acha que vamos usar nessa primeira questão? Então, o aluno pode estar questionando qual é a relação. Então, eu venho aqui informar para vocês que nessa primeira questão, que ele dá a temperatura Celsius e está querendo que você transforme na escala Fahrenheit, eu posso dizer para vocês que vamos usar essa primeira relação aqui. Por quê, professor? Porque aqui eu tenho a temperatura Celsius e eu tenho temperatura Fahrenheit. Então é a relação entre elas duas. Então eu já sei que a fórmula é essa aqui, eu transfiro a fórmula lá para a questão. Então eu posso escrever aqui que a temperatura Celsius sobre 100 é igual à temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 180. Essa é a relação entre elas duas. Como na questão ele está dizendo que é para você transformar a temperatura de 25 graus Celsius na escala Fahrenheit, então ele já me deu a escala Celsius. Então a escala Celsius aqui, ó, temperatura Celsius é igual a 25 graus Celsius. O que é que eu vou fazer, professor? Aonde tiver temperatura Celsius, que é aqui o TC, eu vou substituir por 25 e fazer a continha. Então vamos lá, que vai ser 25 dividido por 100, que é igual a temperatura Fahrenheit que ele está querendo, menos 32, isso tudo dividido por 180. Eu posso dividir 25 por 100 diretamente, poder dividir 25 por 100, eu não posso, mas eu posso simplificar. Então, 25, vê se você concorda, por 25 e 100 por 25. Para ficar melhor, né? Eu já estou colocando um número bem alto. Então, 25 por 25 vai dar 1. Tracinho de divisão. 100 por 25 vai dar 4. Isso tudo é igual a TF, que é a temperatura Fahrenheit que ele está querendo, menos 32 dividido por 180. Certo? Vou elevar para cá. Então, veja só. Feito isso aqui, eu posso multiplicar aqui o meio pelos extremos. Então, eu posso multiplicar 1 com 180 e o 4 multiplicar todo mundo aqui. Então, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Meio pelos extremos, certo? Esse multiplica esse e esse multiplica todo mundo. Então, bora fazer isso aqui. Então, vai ser 4 que multiplica, vou abrir parênteses, TF, estou abrindo parênteses para ficar melhor o entendimento, menos 32, sinal de igual, 1 vezes 180. Espero que vocês tenham entendido aí, certo? Então, 4 vezes TF é 4 TF, que é 4 temperatura de Fahrenheit. Mais com menos na multiplicação, dá menos. 4 vezes 32, vou fazer aqui, ó. 32 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Deu quanto? Menos 128. Igual. 1 vezes 180, 180. Certo? Feito isso aí, pessoal, eu vou deixar melhor ainda, certo? Eu vou falar que 4TF é igual. 180 já está no segundo termo, continua lá, 180. E esse 128 vai passar para o segundo termo aqui, ou o segundo membro. Toda vez que eu passo isso na equação, isso é uma equação, toda vez que eu
coloco um termo para o outro lado, eu também troco o sinal dele. Se ele tiver com menos, vira mais. Se ele tiver mais, vira menos. Então isso aqui, ó, o 128 está com o sinalzinho de menos. Ele vai para o lado de lá, vai trocar o sinal. Então se aqui é menos, virou mais. Então aqui vai ser mais 128. 4TF, que é 4 temperatura de Fahrenheit, é igual. 180 mais 128, vou fazer aqui, ó. 180 mais 128. Vai dar 8. 8 e 2, 10. A1, 1 e 1, 2 e 1, 3. Deu 308, que vai ficar 308. Agora ficou mais fácil ainda. Para mim saber quem é a temperatura Fahrenheit, certo? Nessa transformação, eu vou ter que isolar aqui TF. Então, TF é igual a 308. O 4 está multiplicando TF. Quando o 4 passar para lá, ele passa dividindo. Então, vai ser 308 dividido por 4. Concorda comigo? Isso implica dizer... Vou colocar aqui mais embaixo, para vocês prestarem atenção, que TF é igual a quanto? Eu vou dividir 308, vou dividir aqui, 308 dividido por 4. Vê se você concorda. 30 por 4 vai dar 7. 7 vezes 4, 28. Para chegar em 30, 2. Baixou quem, professor? Baixou o 8. 28 por 4 eu já vi que é 7. Eu vou repetir 7 novamente. 7 vezes 4, 28. Para 28, nada. Então, a temperatura Fahrenheit é igual a 77 graus Fahrenheit. Então, quando ele pede para você transformar a temperatura de 25 graus Celsius na escala Fahrenheit, isso quer dizer que essa temperatura Celsius, quando se transformar em Fahrenheit, ela vai passar a ser 77 graus Fahrenheit. Isso é a resposta, ok? Usando a primeira relação. Bora para a segunda questão. Transforme a temperatura de 40 graus Celsius na escala Kelvin. Opa! Veja só que na primeira questão, ele pediu para você transformar 25 graus Celsius na escala Fahrenheit. Ele agora está pedindo para você transformar 40 graus Celsius na escala Kelvin. Qual é a relação que eu vou usar, professor? Então, bora lá ver. A relação que eu vou usar, veja só se você concorda comigo. Essa segunda relação. Por quê? Porque eu tenho a temperatura Celsius e eu tenho a temperatura Kelvin. Na anterior eu tinha Celsius e eu tinha Fahrenheit. Então agora sim, eu vou usar essa segunda relação porque ele está querendo transformar a temperatura Celsius em temperatura Kelvin. Então eu vou reescrever aqui em cima a fórmula que ele quer que você transforme para a gente encontrar essa temperatura em Kelvin. Então, TC, que é a temperatura Celsius, sobre 100, que é igual a temperatura Kelvin menos 273, isso tudo dividido por 100. Isso é a fórmula, que é a relação entre essas duas escalas. Feito isso aí, o que é que eu devo fazer agora, professor? Você deve fazer o seguinte, se ele deu a temperatura Celsius, aonde tiver a temperatura Celsius, você vai substituir por esse valor. Então, ficou fácil. Então, TC, quem é? Temperatura Celsius. Quanto foi a temperatura Celsius que ele deu? 40 graus Celsius. Então, bota aqui 40 dividido por 100 é igual a TK, que é a temperatura Kelvin, menos 273, isso tudo dividido por 100, certo? A mesma coisa podemos fazer para simplificar essa fração aqui. Então, vou fazer bem devagarinho para você entender. Ó. Eu posso cortar esse zero com esse zero, certo? Aí eu vou repetir ela aqui em cima. Ó. Repetir o que agora? 4 sobre 10 é igual a TK menos 273 dividido por 100. Posso melhorar ainda? Posso. Posso dividir aqui o 4 por 2 e 10 por 2. Então, 4 por 2 vai ficar 2. 10 por 2 vai ficar 5. Que é igual a TK menos 273 dividido por 100. Aí, agora sim. Agora eu posso multiplicar o meio pelos extremos. Então, eu posso multiplicar 2 vezes 100 e 5 vezes todo mundo aqui que está aqui em cima. Então, eu posso multiplicar esse termo com esse e esse com esse aqui.
Então, vou fazer dessa maneira aqui, ó. 5 vezes a parênteses TK menos 273 é igual a 2 vezes 100. Multiplicando 5 vezes TK é 5 TK menos 5 vezes 273, vou fazer aqui, ó. 5 vezes 273. 5 vezes 3 dá 15. A 1. 5 vezes 7, 35. E 1, 36. A 3. 5 vezes 2, 10. E 3, 13. Deu 1.365. Aqui vai ficar menos 1.365. Isso tudo é igual a quanto? 2 vezes 100. Quanto é 2 vezes 100? 200. Vou trazer isso para cá para cima, certo? Então, eu posso reescrever isso aqui dessa maneira. 5TK é igual. 200 está no segundo termo, continua no segundo termo. E eu já falei que quando eu transferir um termo para o outro membro ou para o outro termo, eu troco o sinal. Se ele está com menos, vira mais. Se ele está com mais, vira menos. Então, aqui ele está com menos. Quando 1.365 passar para o segundo membro, ele vai trocar o sinal. Aqui vai ficar mais 1.365. Então, 5TK, que é a temperatura Kelvin, é igual a 1.365 com 200, vai dar 1.565. Vê se você concorda. Não precisa nem fazer conta de cabeça, dá para fazer essa continha. Agora, para encontrar a temperatura Kelvin, eu vou isolar o TK, que é a temperatura Kelvin, e vou dizer que é igual a 1.565. O 5 está multiplicando TK. Quando o 5 passar para o segundo membro aqui, ou o segundo termo, ele vai passar dividindo. Então, vai ser 1.565 dividido por 5. Então, TK, que é a temperatura Kelvin que eu estou procurando, vai ser 1.565 dividido por 5. Vou fazer aqui embaixo. 1.565 dividido por 5. 15 por 5 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Para chegar em 15, nada. Baixou quem? O 6. 6 por 5 dá 1. 1 vezes 5 é 5. Para chegar em 6, 1. Baixou quem? 5. 15 por 5 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Para chegar em 15, nada. Então, a temperatura Kelvin, aqui que eu estou procurando, vai ser 313 Kelvin. Isso é a resposta. Não precisa colocar grau. É 313 Kelvin. Ok, pessoal? Vamos fazer agora a terceira questão. Pessoal, a terceira questão traz mais uma transformação, certo? Então, ele agora quer que você transforme a temperatura de 473 Kelvin na escala Fahrenheit. Então, veja só. Já fizemos, certo, anteriormente, a questão que era para transformar a escala Celsius na escala Kelvin e a escala Celsius na escala Fahrenheit. Ele quer que você transforme a escala Kelvin na escala Fahrenheit. Então, veja só, para calcular resolver essa questão, vamos usar a terceira relação. A terceira relação é essa aqui, que traz TF, que é a temperatura Fahrenheit, menos 32 dividido por 9. Isso tudo é igual a TK, que é a temperatura Kelvin, menos 273, isso tudo dividido por 5. Então, Então, pessoal, como eu estava falando, para a gente calcular essa terceira questão, vamos usar a relação que traz TF menos 32 dividido por 9, certo? Que é igual a TK menos 73 dividido por 5, que é a terceira relação. Então, vamos reescrever ela aqui novamente, certo? Eu vou reescrever ela aqui. TF menos 32 dividido por 9 é igual a TK, que é temperatura Kelvin,
menos 273 dividido por 5. Então, essa é a relação entre a temperatura Fahrenheit com a temperatura Kelvin. Na questão, ele traz já uma temperatura. Então, a temperatura que ele dá é a temperatura Kelvin. Ele fala que a temperatura está em 473. Ele quer que você transforme essa temperatura de 473 na escala Fahrenheit. Então, já tem aqui a formulazinha, a relação entre elas. O que é que eu faço agora, professor? Só substituir. Aonde tiver temperatura Kelvin, eu coloco a temperatura que ele traz no enunciado. Então vamos fazer. Então, se ele quer a temperatura Fahrenheit, eu devo fazer dessa maneira. TF, que é a temperatura que ele quer, menos 32 dividido por 9. Isso tudo é igual a TK. Quem é TK? TK é 473 menos 273. Isso tudo dividido por 5. TF menos 32 dividido por 9 é igual. Quanto é 473 menos 273? Vou fazer a continha aqui do lado. Tem gente que não sabe fazer, bora fazer aqui do lado. 473 menos 273. 3 para chegar em 3 é nada, 7 para chegar em 7 é nada e 2 para chegar em 4 é 2. Isso fica 200 positivo. Por que 200 positivo? Porque aqui eu tenho um sinalzinho de menos e aqui eu tenho um sinalzinho de mais. Na adição ou subtração, eu vou subtrair o número maior do menor e colocar o sinal do número maior. O número maior aqui é 473. Isso tudo dividido por 5. Eu posso reescrever isso aqui fazendo dessa maneira. TF é igual TF, que é a temperatura Fahrenheit, menos 32 dividido por 9 é igual a... Eu posso simplificar isso daqui, pessoal. Então, 200 simplificado por 5 e 5 por 5. 200 por 5 dá 40. 5 por 5 dá 1. Então, eu posso dizer que TF, que é a temperatura Fahrenheit, menos 32 dividido por 9 é igual a 40 dividido por 1. Dessa maneira, eu posso resolver tranquilo a questão. Então, eu posso fazer agora uma multiplicação onde eu posso multiplicar os meios pelos extremos. Então, eu posso multiplicar tudo isso aqui por 1 e esse número aqui por esse número aqui. Como é que vai ficar, professor? Então, vai ser dessa maneira. Vou colocar um aqui em evidência, vezes. Vou abrir parênteses para ficar melhor o entendimento. TF menos 32 é igual a 9 vezes 40. Feito isso, eu vou trazer para cá para cima. Multiplicando esse número com todos os termos que tem aqui. 1 vezes TF é TF. Mais com menos da multiplicação dá menos. 1 vezes 32, 32. Igual. 9 vezes 40 é a mesma coisa de 9 vezes 4 e você aumenta um zero. Então, 9 vezes 40 vai dar 360. Porque 9 vezes 4 é 36. Aumentei o zero. Ok? Feito isso aí, a nossa questão está quase pronta. Por quê, professor? Porque aqui eu só vou isolar o TF, que é a temperatura Fahrenheit que ele está querendo, e dizer que TF é igual a 360. Esse 360 está no segundo termo, então continua lá. E vou passar o 32 para o segundo termo. Eu já falei que toda vez quando passar um número para o segundo termo, o sinal dele também é trocado. Se ele tiver com menos, vira mais. Se ele tiver mais, vira menos. Então aqui ele está com o sinalzinho de menos, esse número. Então ele vai para o outro lado e eu vou trocar o sinal. Então se é menos, virou mais. Então vai ser mais 32. TF é igual 360, vou fazer aqui embaixo, 360 com 32. Vai ser 2, 6 e 3, 9 e 3. Então a temperatura Fahrenheit que ele quer encontrar, esse valor agora vai ser 392 graus Fahrenheit. Então, quando a temperatura Kelvin tiver em 473 Kelvin e ela for transformada, quando essa temperatura Kelvin tiver em 473 e ela for transformada em Fahrenheit, ela vai passar a ser 392 Fahrenheit. Então, com esses três exemplos aí, com essas três questões que
acabei de fazer, pessoal. Espero que vocês tenham entendido escalas termométricas. Então, posteriormente, vou estar passando o exercício para que vocês respondam de acordo com essas explicações que vocês acabaram de ver. Tá ok? Um abraço para todos.